Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. A tua igreja se reúne nos domingos à noite para celebrar a tua vitória sobre a morte. O Senhor pagou um alto preço, morreu por cada um de nós. Não foi em vão, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor viveu e tudo aquilo que o Senhor passou. O Senhor tinha um objetivo, que era cumprir o plano eterno de Deus. Sabemos que o homem pecou, o homem caiu, e todos carecem da tua glória. Senhor Jesus, e nós somos gratos a ti, porque o Senhor veio como um cordeiro manso e humilde, sem nenhum defeito, e foi sacrificado por nós. Mesmo sendo justo, se fez pecador por nós, sem ter cometido nenhum pecado. Senhor Jesus, se sujeitou a humilhações. Senhor Jesus, sofreu ofensas, mas o Senhor não revidou. Deus, nos ajuda, Senhor. Ter a nossa vida. Senhor Jesus, imitando ao Senhor. Nós somos tão falhos. Senhor, nós somos pecadores. Facilmente somos vencidos. Senhor, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Senhor Jesus, abençoa a Tua palavra nesta noite. Abençoe cada jovem e adolescente que se encontra aqui presente. Abençoe cada pai, cada responsável, Senhor, cada líder, cada mãe. Senhor Jesus, os mais velhos. Senhor Jesus, toque em cada um de nós. Não queremos somente ouvir, mas queremos falar, Senhor. Desfrutar de Ti. Venha com o Teu Santo Espírito, sondando o nosso ser, nos enchendo e nos preenchendo, nos iluminando com a Tua palavra. Aleluia. Senhor Jesus, na autoridade que o Senhor deu à Tua igreja, nós todos juntos reunidos, nós repreendemos toda cilada do Satanás. Seja desfeito agora, em nome de Jesus. Todos os poderes das trevas caiam por terra, em nome de Jesus. Aplica o Teu sangue sobre cada vida, Senhor. Senhor Jesus, nos revista com o Teu poder, com a Tua autoridade, nos cubra com o Teu sangue. Senhor Jesus, para que todos saiamos daqui justificados por Ti. Não queremos ser acusados, não queremos ser condenados, mas queremos ser encorajados. Senhor Jesus, por isso nos ilumina, Senhor, no nosso falar e também no nosso proceder, para que expressemos ao Senhor. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Peguei essa foto aí que o Tiago tirou. E vamos estudar sobre esse tema. Lembra-te do seu Criador nos dias da sua mocidade. Vamos repetir? Lembra-te do seu Criador nos dias da sua mocidade. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, esse tema é tirado de Eclesiastes, capítulo 11, 12, né? O capítulo 12, na verdade. Vamos pegar lá. Amém. Eu não vou dar assim uma mensagem, eu só vou desfrutar um pouquinho. Depois nós vamos assistir um vídeo e depois os irmãos vão poder compartilhar mais, né? O meu objetivo é, após terminar mais cedo, fazermos mais ou menos 4 grupos aqui para estudar em grupos e depois uma ou duas pessoas em cada grupo poder levantar e desfrutar para os demais. Só eu tinha passado esse encargo para os jovens, para os jovens desfrutarem, e isso aqui ficou semanas na minha mente para eu desfrutar, né? Então hoje eu vou pagar isso aqui para desfrutar com os irmãos. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 9. Senhor Jesus. O 9 e o 10. Quem pegou pode ler em voz alta. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e refreie o teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. 10. Afasta o teu coração, desgostos e remove da tua casa e coração, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer:
não tenho nele contentamento, prazer. Amém. Senhor Jesus. Eclesiastes foi escrito por quem? Salomão, né? A pessoa mais sábia, que deu sabedoria a Deus. E Deus encheu ele de sabedoria, de conhecimento. Escreveu muitos provérbios. E sofreu na carne também, né? Muitas tribulações, muitos sofrimentos por causa por causa das questões de ter muitas mulheres que não eram do seu reino, que o conduziu para a idolatria. Então ele mexeu com muitas coisas. E depois, no final da sua vida, ele escreveu o livro de Eclesiastes, dando assim um resumo, né, uma noção de como a pessoa deveria proceder. Então é um ensinamento que não foi somente de teoria, mas também coisas que ele vivenciou na terra. E no final da vida dele, já vou adiantar aqui, no final do livro, vamos ler o 12, o versículo 13, ele traz essa conclusão. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Deus deu sabedoria a ele, mas ele procurou muitas outras coisas, né? E diz que tudo que os olhos dele desejou, ele não privou, ele fez. Lá acho que no capítulo 2, salvo engano, né? E construiu muitas coisas, mas ele percebeu que tudo era vaidade. Vaidade no livro de Eclesiastes não quer dizer aquela pessoa que se embeleza e tal. Vaidade quer dizer que é vão, que é vazio, que é passageiro, que é superficial, né? Então ele teve de tudo, possuiu tudo, né? Cantamos um hino: eu provei de tudo, fui onde quis, 1000 lugares para ser feliz. Todos os meus sonhos eu realizei, de tantos prazeres nunca me privei. Mas vai chegar um momento que a vida vai começar a se esvair, que ele vai pensando, vendo o fim. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele estava chegando nesse questionamento, né? E nessa indagação assim na sua mente. Ele aprendeu na prática que se ele voltasse atrás, ele não faria algumas determinadas coisas que ele tinha feito no ápice da sua juventude, né, da sua adolescência. Porque quando é adolescente, quando é jovem ou quando é criança, você não é muito racional, né? O seu córtex cerebral não amadureceu ainda, né? Você não passou por experiências para te fortalecer. Então você pode tomar decisões que ainda não foram amadurecidas, né? Você está ainda em desenvolvimento. Sim. Mas depois, quando você adquire uma certa idade, uma certa maturidade, você olha assim para trás e diz: oh meu Deus, o que eu fiz, né? Como que eu pude ter feito aquilo? Como que eu pude ter falado aquilo? Se eu pudesse voltar atrás, todo mundo, acho que acredita, né? Os que estão aí de 30 anos para cima, ou 25, não sei, deve ter alguma coisa que vocês fizeram lá atrás, que dizem: rapaz, se eu tivesse a mentalidade que eu tinha hoje, lembrei agora, eu estava em Sinceridade um dia desse, né? Aí eu comprando um pastel, uma coxinha, e a vendedora disse: rapaz, se eu tivesse a mentalidade, se eu tivesse a mentalidade que eu tinha hoje, eu não estaria aqui não. Eu seria um advogado, seria aquilo, outro, eu ia estudar, eu ia dar valor ao estudo, eu não ia me meter em confusões, em fazer aquilo, outro. Hoje eu estou aqui pegando peso e tal, para lá, para cá. Porque no momento da adolescência, da juventude, às vezes a gente é guiado, né, pela nossa vontade, uma vontade obstinada, que pode alguém mostrar na nossa frente, falar, mas a gente decide seguir em frente até que venhamos a aprender, né? E às vezes também, né, Deus permite para que nós possamos aprender com as circunstâncias da vida. Sim. E Salomão, ele tinha muita intimidade com Deus no início do seu reinado, muita comunhão, mas os seus laços que ele começou a fazer, né, com aquelas mulheres, foram mais que mulheres e concubinas, e ainda pessoas idólatras ali que trazia
adoração aos ídolos, ou seja, se afastou de Deus, começou a praticar muitas coisas erradas. Então tudo que ele desejava, ele fazia. Ele, eu quero, fazia, mas no final da vida, ele provavelmente se arrependeu, né? E disse assim, a conclusão de tudo isso, no versículo 13, 12, 13, é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Se nós tememos a Deus, irmãos, muitas coisas nós vamos evitar fazer, né? Sim. Porque existe um temor, né? Não simplesmente um temor de medo, mas um temor porque você quer agradar a Deus. Você tem o seu Pai, você não quer entristecê-lo, né? A Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo que está dentro de nós. Verdade. Pelas nossas atitudes, nós Sim. podemos alegrar ou nós podemos entristecer, né? E lá em Efésios 4, Efésios 5, diz um monte de coisas erradas que as pessoas fazem: ira, gritaria, blasfêmia, né? Maledicência, muitas coisas que entristecem o Espírito Santo. Palavras torpes saindo da boca. Então, nós, de fato, precisamos alegrar o nosso Deus, temer a Deus e obedecer às suas palavras, né? Faz com que nós tenhamos uma vida na linha, né? Diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas aí nós vamos agora voltar para o versículo 9 do capítulo 11 e vamos ver também as sábias palavras desse pregador, né? O pregador. Eclesiastes significa pregador, o pregador. Versículo 9: alegre-se, jovem, na sua mocidade, Senhor Jesus. Amém. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. O que Salomão está falando aqui, irmãos? Primeiro nós precisamos desmistificar um conceito que coloca que você está na igreja, você está servindo a Deus, você tem que ser emburrado, não pode sorrir, não pode dar risada, não pode se alegrar, né? Não, nós podemos nos alegrar, né? Nós podemos dar risada, Sim. podemos nos alegrar. Só que o que Salomão diz? Porém, saiba, né, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá conta. Deus lhe pedirá conta. O versículo 14 do capítulo 12: porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as questões escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então o que Salomão está dizendo? Você pode se alegrar, né? O lazer também é importante, irmãos. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, como ser humano, nós precisamos de alegria. A Bíblia diz: o coração alegre aformoseia o rosto, né? Uma esperança adiada, o espírito quebrado, você fica doente, né? Então, por que ele diz assim? Afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, né? Porque a juventude e a primavera da vida são vaidosos. Ou seja, procure estar feliz. O que é que a Bíblia diz? Em Filipenses: alegra-te, né? Alegra-te, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? A carta ali que mostra muito sobre alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós precisamos ser um povo alegre, né? Alegria provém do Espírito Santo, né? Amém. Então, irmãos, Salomão está dizendo: alegre-se, você precisa se alegrar. A alegria é importante. Remova da sua carne, remova da sua vida tudo aquilo que te traz mágoa, remova do seu corpo a dor. Ou seja, tem coisas que você sabe que está te prejudicando, que está te trazendo mágoa, decepção, só transtorno. Qual é a sua ação? Qual é a sua atitude para com isso? É permanecer sofrendo ou é você tentar tirar isso, né? Quando eu vejo que algo está me fazendo mal, eu fico procurando de todas as formas não mais me sentir mal com aquilo. Então eu vou orando, buscando o Senhor, e às vezes isso acontece depois de uma decepção, né? Tem um campo assim do conhecimento que eu fico pesquisando, eu procuro muito. E às vezes eu percebo que eu estou extrapolando, né? Aí quando eu sofro uma decepção, vou botar minha esperança nisso, né? Aí eu preciso recuar. É porque Deus está me mostrando que os homens são falhos, né? E às vezes você fica tão focado em algo, esperando uma esperança, né? E do nada, às vezes, vai lá as pessoas e decepcionam, né? Isso eu falo com respeito à política, né? Às vezes a gente fica tão esperançado que a gente cai no cavalo, né? E aí é que Deus nos mostra que nós precisamos não se limitar somente às coisas dessa terra. Devemos estar
inteirados, devemos, mas não precisamos nos envolver tanto que a gente pode sofrer por conta disso. Então tem coisas que a gente exagera, né? A gente se prende demais e ali a gente fica sofrendo a dor. O que é que Salomão diz? Jovem, seja sábio, se alegre, busque alegria, né? Assistam coisas saudáveis, coisas boas, tenham boas conversas, viagens, a prática esportiva, tudo de forma saudável, sem pecar, né? Sem ofender a Deus, moderada, sem desviar da presença de Deus, sem, né? Então você pode fazer isso, mas de forma responsável. Tudo tem limite, né? Não é vida louca, como diz aí o Jorge, fazer o que vem na cabeça ou fazer. Daqui a pouco vem as consequências, né? Deixei aí marcado, veja Provérbios 16, antes de Eclesiastes, né? Provérbios 16, o versículo 25 diz assim, ó: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Provérbios 14, 12 diz a mesma coisa. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, é isso que acontece na vida de muitos jovens, né? Ele olha um caminho e acha que aquele caminho é tão bom, é promissor, né? Por exemplo assim, um pouco assim, leviano, né? Tem adolescentes que gostam muito de empinar moto, já mudou o nome, hoje é dar grau, né? É dar o grau. E eles estavam, às vezes eu tenho alguns alunos que faziam isso, né? Aí eu chegava de moto, dá o grau aí, professor. Eu, nada, é duro. Então, alguns acham que é vantagem fazer isso, dar o grau na moto, dar o grau porque ele sabe empinar a moto, não é pneu só. Não. Mas você vai pesquisar na internet e às vezes, né, tem pessoas que estão lá dando um grau, meu Deus do céu, tá o ápice ali, a adrenalina, aquela emoção, a caminhos que parece direito. Aí às vezes a polícia bate, de repente toma um susto e cai, né? Alguns, se tiver sem capacete, bate a cabeça, morre, né? Outros quebra a perna, acontece uma tragédia. Como é? Estragou a moto, né? Então, irmãos, isso é só um exemplo. Outro exemplo, a Boate Kiss, né? Como todos já sabem, né? Vou lá me divertir, vou, né? Vou ficar, vou fazer aquilo outro, outros vão usar drogas, um monte de coisa. Chegou lá, a Boate Kiss, pegou fogo, morreu um monte de jovem. Há caminhos que ao homem parece ser reto, direito, mas no final vem as consequências, caminhos de morte, né? E essa morte pode ser física, e para um filho de Deus pode ser a morte espiritual. A morte espiritual, como nós estamos estudando na Serradinha, né? A filha da viúva, né? A morte espiritual é quando você toca em algo, está fazendo algo, ou deixa de fazer algo para Deus, a morte vai entrando, aí você agora morreu. Você não vai mais às reuniões, você não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma força para desfrutar. Em casa você não lê a Bíblia, você não ora, você critica os outros, chama os outros de fanáticos, não precisa disso tudo. Se coloca superior, aquele olhar de crítico, você está morrendo, irmãos. Todo mundo consegue tocar, desfrutar e você está só ali, né? Só julgando. Você está morrendo espiritualmente. Então, o que foi que fez você morrer? Foi alguma ação, né? Ou também uma omissão, você não agiu para o bem, para a parte espiritual. Deus disse, quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Comer é desobedecer. Você desobedeceu, tocou na morte, aí agora você começa a morrer espiritualmente. Algumas práticas, né, que você se sente envergonhado de ter feito, aí você se esconde como Adão e Eva. A morte espiritual começa a entrar, né? Você perde o vigor, você perde o amor, o primeiro amor pelo Senhor Jesus. Aí realmente você precisa de uma voz assim, como foi Jesus falou, levanta-te e anda, desperta, né? Dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vale de ossos secos, né? Ouça a voz do Senhor, e os ossos começam a se bater, e agora se junta, forma carne, tendões, músculos,
e ali agora vive. Ou seja, o que é que vai te reavivar? É a palavra de Deus. Amém. É a palavra do Senhor. Palavra. Por isso, não se aparte da palavra, né? Não se aparte da palavra. Se você vê que você está negligenciando, né? Aí você vai começar a fazer teia de aranha, você vai envelhecer, né? A obediência à palavra. A obediência à palavra, né? Pedro diz: sobre a sua palavra eu lançarei. E aí acontece milagre sobre a palavra, né? Então realmente é necessário, né? Nós obedecermos, praticarmos a palavra do Senhor Jesus, porque se nós desobedecermos e comermos do fruto que Deus disse para não comermos, certamente nós morreremos, né? Mas há sempre esperança. Então, irmãos, precisamos nos alegrar, né? O jovem não precisa estar entristecido, nem ninguém. Precisamos procurar fazer coisas que nos alegrem. O lazer, né? Moderadamente, com consciência, com limites, sempre tendo a palavra de Deus como base, né? É importante também, porque você vai conservar entre o corpo, alma e espírito, né? Então a sua mente também ela precisa ser cuidada, a sua mente precisa ser cuidada, o seu corpo, porque eu já vi muitos líderes e pastores, Tiago me ajuda aí, síndrome de Burnout, né? Pessoas que têm uma responsabilidade grande, um peso tão grande que ela não descansa. Ela fica só no trabalho, isso, aquilo, outro, não tem um tempo de lazer com a família, com os filhos, com os irmãos, para se distrair, acaba acarretando tanto aqui, ó, que dá um esgotamento mental e a pessoa acaba sofrendo consequências gravíssimas. Oi? Está aqui. E acaba tendo consequências gravíssimas. Então, irmãos, por isso é importante você se alegrar no Senhor Jesus, né? Junto com os irmãos, na igreja, servindo a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, tudo feito com responsabilidade, com limites, né? Vamos afastar da nossa vida tudo que remove, tudo que nos faz mal, né? Remover da nossa vida tudo que nos faz mal. Precisamos ter essa sabedoria. O versículo 1 do capítulo 12 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos hoje, né, mesmo que você não seja mais tão jovem assim, mas lembre-se do Criador, né, no dia de hoje, porque você vai viver muito mais anos, né? Se você tem 50 anos, você vai viver até 80 anos, né? Quando você chegar nos 80, depois, quando eu estava com 50, eu poderia ter feito isso. Então lembre-se sempre do seu Criador, né? Mas Salomão botou aqui para os jovens, por quê? Porque os jovens têm muita energia, muita disposição, não se cansa fácil, não está com o corpo crocante, né? Quando se ajoelha, estrala tudo, está perfeitinho ali, tudo velocidade. Você vai jogar bola, né? Se for uma pessoa que já está meio aposentado, o jovem bota a bola na frente e não quer nem saber, né? Quem vai acompanhar? Porque ele tem força, tem energia. Mas quando o cara vai ficando meio, né? Crocante, né? Aí agora, não, deixa ele ir, já botou na frente, não vou nem correr mais. Por quê? Porque não consegue, já vai perdendo o vigor, né? Então, se essa energia toda for usada para orar, gastar tempo em oração, na Bíblia, estudando, nossa, aí você realmente vai ser grandemente beneficiado, usado por Deus, e você está construindo uma base para o seu futuro, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, busque no Senhor Jesus, lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, porque os maus dias vão chegar. O que são esses maus dias que Salomão fala? É a velhice, são os anos, né? Que você vai olhar para trás e dizer: puxa vida, não tenho prazer na minha mocidade, não fiz nada que, né, de proveito, né, proveitoso. Poderia ter feito mais para Deus, poderia ter pregado o Evangelho, poderia ter dado mais testemunho, né? Congregado mais, ter feito mais coisas para o Senhor, poderia ter negado a minha vida da alma, ter vindo às consagrações, ter pagado o preço, mas, né, poderia fazer uma vigília, orar de madrugada, poderia jejuar mais,
mas muitas vezes nós temos tanta energia, mas ao mesmo tempo nos tornamos tão apáticos, né? Tão velhos, mesmo sendo jovens, por conta das distrações, do pecado, né? E da preguiça mesmo, né? A Bíblia diz: no serviço não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito. Amém. Então devemos lembrar do Criador, né? Antes que a velhice chegue, e quando chegar a velhice, diz assim o versículo 2, nós vamos passar por muitas coisas. Já vou finalizar lendo esses versículos, só para mostrar aqui como vai ser a velhice. Lembre, versículo 2, do capítulo 12. Lembre-se do Criador, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, né? Ou seja, o belo dia, representando aí a juventude, né? Antes que você envelheça e as trevas cheguem. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa. Aqui Salomão ele compara o corpo a uma casa. Tremerem os guardas da casa são os braços. Os braços que eram tão fortes, resistentes, começam na velhice se tremer, né? As suas pernas, e os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, ou seja, as suas pernas. Então, as pernas que antes eram tão fortes, né? Ô Senhor Jesus. As pernas que eram tão fortes, do nada começam também a não resistir, né? Eu estava vendo uma reportagem, às vezes um velhinho cai, né? E você pensa que ele quebrou o fêmur, porque ele caiu, bateu e quebrou o osso. Mas na verdade é porque já quebrou o osso e aí ele não resistiu e caiu. Porque as pernas que antes eram fortes, agora não conseguem mais sustentar, né? Isso é na velhice, né? E também os jovens têm que treinar a perna para a gente ficar forte. E cessarem os moedores da sua boca. Ó Senhor, já que quando você vai ficando velho, não tinha muita tecnologia na época, né? Os dentes desgastados, os moedores, começa o dente estragar, vai arrancando o dente, arrancando, cessa, você não tem mais prazer para comer aquela comida dura, crocante, né? E você realmente perde o prazer, né? Claro que hoje já tem a chapa, tem um implante dentário, né? E pode reverter um pouco esse processo, mas não é a mesma coisa, viu? Você ter essas coisas aí não é a mesma coisa do original. Bom é o original, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos, quando vai ficando velho, a capacidade de enxergar também vai perdendo, né? Quem é aquele ali que falou comigo? Que oração, não estou enxergando. Vai perdendo toda essa capacidade, né? Faça isso. Lembre do seu Criador antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Ou seja, o ouvido também não consegue ouvir direito. É o quê? Não consegue ouvir. Vai perdendo a capacidade, né? Vai ficando velhinho, né? Ó Senhor Jesus. Não é fácil não, mas vamos lembrar do Criador. Amém. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, né? Sua voz fraquinha. Quando você tiver medo do que é alto e de se espantar no caminho, não tem medo. Não, meu filho, vou subir não, muito alto, não posso cair. Vou pela aí não, estou com medo. Se vier um animal, não posso correr, né? Quando florescer como a amendoeira, ó Senhor Jesus, e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, aqui no estudo, esse perder o apetite, florescer como a amendoeira, né? Ligado ao florescer o apetite, está ligado também à perca do apetite sexual, que na velhice, né? Os níveis de testosterona baixa. Senhor Jesus, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Aqui já é o velório, né? O ser humano vai à morada eterna, já partiu, e os pranteadores começam a fazer ali o funeral ali, rodeando pela praça. Chorando, lembra? Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui Salomão falou difícil, né? Tudo isso aqui é para se referir ao corpo. Seriam partes do corpo aqui, antes da morte, né? Alguns dizem que o fio de prata seria a medula espinhal, a coluna ali, todas
as fiações, né, Pai? As ramificações, o copo de ouro seria o cérebro, se quebra o cântaro junto à fonte e desfaça a roda junto ao poço, alguns remetem aqui ao pulmão junto com o coração. E o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, irmãos, vamos nos lembrar hoje, né? Amém. Vamos viver como se fosse o último dia para Senhor o Senhor, Jesus, né? amém. Se Jesus voltar hoje, como está a minha condição, né? A gente às vezes não faz essa reflexão e não busca Ele. Se a gente buscar dessa forma, nós vamos buscar nos santificar, nos afastar do pecado, né? Uma mulher que o Atmani admirava muito, chamada Margaret Barker, assim, ela disse assim: toda vez que eu estou caminhando, que eu viro a esquina, eu já olho para o céu pensando que Jesus está voltando. Ela vivia esperando esse momento, se preparando, né? Mas se você não espera, você também não se prepara. Então, que o Senhor Jesus, você pode botar o vídeo, que o Senhor Jesus nos prepare para que nós possamos lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade. E se você não é tão moço assim, lembre, porque você vai ver muitos anos. Você crê que você vai ver muitos anos ainda? Amém, eu creio. Então, você crê. Se Até você Jesus crê voltar. mais 80 anos pela frente, você vai lembrar de hoje, do momento em que você Exatamente. está aqui, né? Isaías 55 quer buscar e console. Buscar enquanto se pode. E ainda diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças, né? Correrão e não se cansarão, né? Serão como águias, né? Que não se cansam, não se fadigam, né? Caleb, com 80 anos, ele disse: eu tenho a mesma força e vigor de 40, de um jovem de 40. Isso porque buscando o Senhor, né? Se alimentando, renovando as suas forças. Então vamos conservar íntegro o corpo, alma e espírito, né? Aí vai ter um vídeo aí sobre Eclesiastes. Aí depois, para os irmãos desfrutarem, vamos fazer 4 grupos, né? Nos cantos aqui, todo mundo desfruta nos grupos que puderem. E depois levanta 1 ou 2 pessoas, dependendo do horário, 3, para desfrutar para todos, tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. Pode passar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Eclesiastes 12:1. Eu olhei para trás, não para o ontem recente, mas para a origem da minha história. Para aquele tempo em que o peito era cheio de sonhos, os olhos brilhavam com a esperança do novo, e o tempo parecia eterno. A juventude. A juventude. A estação da força, da velocidade, da inconsequência e da liberdade. O tempo em que acreditamos que nada pode nos parar, que a vida nos pertence, que o amanhã está garantido e que a eternidade, de alguma forma, está à nossa disposição. Mas então, a palavra me chamou, não com uma voz estrondosa, mas com um sussurro que cortou a alma. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ali, no silêncio do coração, fui confrontado. Será que me lembrei dele quando tudo em mim era vigor? Será que olhei para o céu quando tudo à minha volta me oferecia o mundo? Será que o som da eternidade tocou meus ouvidos, enquanto o som das festas, dos planos e das conquistas era tão alto? A verdade? Não. Fui mais rápido do que sábio, mais ousado do que sensato, mais vaidoso do que grato, mais apaixonado por mim mesmo do que pelo meu Criador. Porque naquele tempo, o mundo parecia tão grande, tão sedutor, tão cheio de possibilidades. E Deus, bem, Deus podia esperar, não é? Mas agora, os dias maus chegaram. Não como tragédias súbitas, mas como a lenta marcha do tempo que tira a cor das coisas e o brilho dos olhos. Chegaram com o peso das responsabilidades, com a pressa dos dias, com a dor das perdas e o cansaço da alma. E percebi que eu estava vivendo exatamente o que o versículo dizia: antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. O que antes me encantava, agora me cansa. O que antes me animava, agora me deixa vazio. O que antes era prazer, agora é peso. E me dei conta, o tempo é traiçoeiro. Ele parece nos dar tudo, mas na verdade, ele nos toma tudo. E quando acordamos para isso, às vezes é tarde demais. Tarde demais para dizer eu te amo a quem partiu. Tarde demais para voltar e recomeçar.
Não. É anúncio? Fala, violonista, eu não ia fazer isso, mas porque vocês pediram. Não, tem mais, pode deixar apagado, tem mais, pode seguir. A gente ficou para trás e quando a Black Friday acabou. Tarde demais para valorizar o que era eterno. Tarde demais para lembrar de Deus como deveríamos. Por isso, essa palavra não é só um alerta. É um clamor, um chamado para despertar enquanto ainda há tempo. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te. Não ignore, não adie, não despreze. Porque a juventude passa, a beleza murcha, a força se vai, a mente se cansa e o corpo retorna ao pó. Mas o espírito anseia por algo que não passa, algo que permanece. E só Deus permanece. Só Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Ele é capaz de preencher o vazio que nem todos os anos de juventude puderam preencher. Só Ele pode dar propósito à força, sentido à liberdade, direção à velocidade. Quantas almas jovens estão morrendo por dentro, mesmo com milhões de seguidores, mesmo com agendas cheias, mesmo com corpos fortes e corações vazios, porque esqueceram do Criador. Trocaram o eterno pelo agora, o espiritual pelo momentâneo, o céu por um palco. Mas o palco se desmonta, a fama desaparece, os aplausos cessam, e o eco da eternidade permanece perguntando: você se lembrou de mim? Não deixe para lembrar quando os joelhos doerem, quando os olhos se fecharem, quando o coração se endurecer, quando o tempo faltar. Lembre-se agora, enquanto ainda pode correr, enquanto ainda pode cantar, enquanto ainda pode sonhar. Ofereça sua juventude a Deus, seu hoje, seu agora. Não porque Ele precisa, mas porque você precisa. Você precisa de propósito, precisa de direção, precisa de identidade, precisa de sentido. E tudo isso habita no Criador. Ele que te formou no ventre, que contou os fios do teu cabelo, que te viu quando ninguém mais te via, que te amou antes que você aprendesse o que era amor. O mundo te distrai, mas Ele te encontra. O mundo te usa, mas Ele te cura. O mundo te exaure, mas Ele te renova. E quando os anos passarem, quando os cabelos ficarem brancos, quando as rugas contarem histórias, você poderá olhar para trás e dizer: eu lembrei, eu me entreguei, eu não perdi meu tempo com o que passa, eu vivi para o que permanece. E mesmo que os dias maus cheguem, você terá paz, porque eles não te encontrarão vazio, te encontrarão cheio de Deus, e então a morte não será o fim, será apenas o começo do reencontro, do descanso, do lar, porque aquele que se lembra do Criador nos dias da juventude será lembrado por Ele na eternidade. Vamos juntos? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. O que ele está falando aqui para nós? Quando você está jovem, com vigor, você aproveita a vida. Agora, aproveita com um certo grau de responsabilidade. Né? Então, você precisa de alegria, ela deve caracterizar a vida interior. Né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração. Vida interior. Não é alegria pecaminosa, mundana, é alegria bonita. O que diz lá o Salmo? Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guarda a melhor coisa, a palavra, guarda no melhor lugar o coração, guarda com o melhor propósito, não pecar contra Deus. Quinta lição: desfrute sua juventude com alegria santa. Versículo 9b, leia comigo. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Então, não é que jovem tem que curtir a vida no mundão aí não. Porque tem gente que acha que juventude passa e o cara tem que curtir agora, curtir todas. Isso é errado, isso é pecado. Até porque se o mundo estivesse dando mesmo felicidade, o mundo estava uma maravilha. Os prazeres do mundo são falsos. O pecado é um embuste. O diabo é um farsário. Ele promete e não entrega. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar e vai lhe custar um preço mais caro que você gostaria de pagar. Então as alegrias do jovem é na presença de Deus, é na casa de Deus. É aqui que tem plenitude de alegria. Sexta lição: saiba que você prestará contas a Deus. Versículo 9, versículo C. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Das suas palavras, das suas ações, das suas omissões e até dos seus desejos secretos. É por isso que Paulo diz para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. E quando ele está falando de paixão da mocidade, ele está especificamente levando para o lado do campo sexual.
Tem coisas que você enfrenta, tem coisas que você foge. O diabo você enfrenta. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Pecado da carne, tentação sexual, não tem ninguém forte. Só vence fugindo, só vence correndo, só vence fazendo o que Daniel, o que José do Egito fez. Larga a capa na mão da mulher e vaza. Porque no contrário, não consegue. 7ª lição. Remova da sua vida tudo que lhe traz sofrimento. Versículo 10, parteado. Leia comigo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Então tem coisa que você sabe que vai ser problema. Hoje pensa comigo aqui. Quem é que hoje não sabe que fumar um baseado de maconha vai ter problema? Quem hoje não sabe que cheirar um papel de cocaína não vai dar problema? Quem hoje não sabe que fumar uma pedra de crack vai dar problema? Quem hoje não sabe que numa relação sexual maluca, sem qualquer critério de responsabilidade, vai dar problema? A pessoa sabe, mas vai assim mesmo. Então o que Salomão está dizendo? Olha, tem coisas na vida que vai gerar desgosto, vai gerar dor física, emocional, moral, espiritual. Então não entre aí, não vá nesse lugar, não ande com essa pessoa, não frequente esse ambiente, fuja. Bom, vamos terminar, último ponto. Esteja certo de que a juventude é fugaz e passageira. Como é que termina o versículo? Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ô varão, seu tempo é valioso. Seu tempo vale ouro. A Bíblia fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Então dedique tempo àquilo que tem valor. O que não tem valor, não gaste tempo com isso. Hoje tem grupos no WhatsApp que passam o dia inteiro falando bobagem. E você vai gastar tempo com isso. Aí, acaba o final da vida, você produziu o que? Produziu nada não. Fiquei discutindo. Fiquei lendo bobagem. Fiquei escutando bobagem. Assistindo vídeo maluco. Opinião de gente maluca. Ô varão, seu tempo é valioso. Seu tempo vale ouro. A Bíblia fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Então dedique tempo àquilo que tem valor. O que não tem valor, não gaste tempo com isso. Isso, mano. Por causa do tempo, irmãos, aí pode acender a luz. Não vai precisar fazer os grupos. Os irmãos já podem desfrutar para todos.